Saturno está entrando no signo de Áries e vai ficar nesse signo até 2028. Esse é um período importante para você desenvolver a casa de Áries no seu mapa natal, principalmente se você tem planetas ou pontos no signo de Áries, mas também Libra, Câncer ou Capricórnio. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de divulgar o meu livro sobre astrologia esotérica, em que eu explico alguns conceitos da astrologia do ponto de vista do desenvolvimento e empoderamento espiritual. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link nos comentários, junto com o meu contato para consultas. Bom, Saturno entrando em Áries. Saturno entra em Áries no dia 25 de maio de 2025 e só vai sair desse signo no dia 12 de abril de 2028. Esse é um período em que nós vamos poder fazer alguns esforços para construir uma fase nova, um ciclo novo. Essa nova fase, ela vai acontecer na casa de Áries, no seu mapa natal. Então, se você tem planetas ou pontos em Áries, mas também Libra, Câncer ou Capricórnio, você vai sentir a pressão para iniciar esse novo ciclo. Você vai passar por aprendizados, desafios para poder iniciar esse novo ciclo. E a sua atividade, a sua ação, a sua atitude é o que vai fazer a diferença. Se você tem planetas ou pontos em Leão e Sagitário, você vai sentir essa influência de forma mais sutil, às vezes até vai passar despercebido para esses signos. Para os outros signos, essa é uma oportunidade de novos desenvolvimentos na casa de Áries no mapa natal. Bom, Áries é o início de um ciclo, é o primeiro signo do zodíaco. E o início de todo ciclo é marcado por riscos, por incertezas, por erros. A gente comete muitos erros no início, quando a gente ainda está aprendendo e se desenvolvendo, né? Saturno, ele está em queda no signo de Áries, o que significa que no início de um ciclo, como é possível ter aquela responsabilidade e aquela visão de longo prazo de Saturno? Logo no início, quando a gente ainda está experimentando, quando a gente ainda está cometendo muitos erros, né? Então Saturno, quando está em queda no signo de Áries, significa que os atributos saturninos, a disciplina, o esforço, a paciência, esses atributos saturninos precisam ser fortalecidos, principalmente na casa de Áries no mapa natal. Como achar a casa de Áries no seu mapa? Eu sigo o sistema de casas astrológicas iguais, em que cada uma das 12 casas do mapa natal corresponde a um dos 12 signos. Então, a partir do primeiro signo, que é o signo ascendente, que delimita o início da sua casa 1, a partir desse signo, cada casa seguinte vai corresponder ao signo seguinte. Então, você vai olhar o seu mapa e você vai seguir as casas astrológicas até chegar a Áries, começando do ascendente até chegar a Áries, e essa é a casa de Áries no seu mapa. A casa que começa com o signo de Áries, nesse sistema em que cada casa corresponde a um signo, ok? Bom, as características de Saturno em Áries. O amadurecimento da alma, que é Saturno, ele precisa ocorrer no ego com Saturno em Áries, precisa ocorrer na identidade, ou seja, o eu separado dos outros. E é também um processo de desenvolvimento, um trabalho, né? Saturno envolve trabalho, tempo, esforço, disciplina. É um processo longo. Então, é um processo em que a gente desenvolve a nossa vontade pessoal, aquilo que a gente quer. Quem sou eu e o que eu quero? Essas são as questões de Áries. E o desafio de ser independente dos outros. Porque Saturno é um desafio, representa um desafio que a gente precisa superar e que requer tempo, esforço e disciplina para ser vencido, para ser conquistado. Então, o que a gente quer conquistar com Saturno em Áries? A independência dos outros, a capacidade de tomar a iniciativa,
e assumir as responsabilidades e riscos pelas nossas ações. É também um desafio de ter a coragem de lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente acredita. Então, durante esse trânsito de Saturno em Áries, essas características de Saturno em Áries deverão ser aplicadas à casa de Áries no seu mapa natal. Então, aqui, essa casa, ela vai estar passando por um processo de amadurecimento da sua vontade pessoal em relação às atividades dessa casa. O seu ego, a sua identidade, quem você é e o que você quer nesta casa em particular. E aqui os desafios, que sempre vêm com Saturno, desafios, obstáculos, né? Eles estão polindo, isso é Saturno polindo, lapidando a alma por meio dos desafios e dificuldades. Então, a construção da sua individualidade e da sua verdadeira vontade é o trabalho desse trânsito de Saturno em Áries, na casa de Áries, no seu mapa. Então, quem é você separado dos outros? Sem a presença ou a influência do outro, aquele outro importante, aquele companheiro, aquele sócio, aquele amigo. Quem é você sem aquilo que essa pessoa representa ou as necessidades dessa outra pessoa na sua vida? E o que te move? Áries fala muito sobre o que nos move na vida. Essa vontade pessoal, essa vontade individual é o que faz a gente querer viver, é o que faz a gente querer nascer, é o que faz a gente querer satisfazer as nossas necessidades da nossa vida. Então, o que o corpo diz é muito importante nesse trânsito. A gente precisa ouvir o corpo, porque essa vontade, ela é física, ela vem do nosso corpo. Então a gente precisa ouvir o nosso corpo, porque isso vai nos ajudar a entender bastante da questão do que é, de quem somos nós e qual é a nossa vontade verdadeira, qual é o nosso desejo e o que nos move. Então, planetas em Áries no mapa natal, se você tem planetas em Áries no seu mapa natal, esses planetas vão entrar em um ciclo de amadurecimento com a presença de Saturno. Então, a função exercida por aquele planeta vai ser polida, lapidada, elaborada, refinada, né? E talvez até podada um pouco, né? Porque Saturno é o... Gente, fugiu o nome. Saturno é o ceifar, né? É a poda. Então, essa função da poda é fazer a planta responder com novos brotos. Estou dando essa analogia para vocês entenderem qual é o processo, né? Então, em algumas coisas, Saturno vai podar para que você responda com novas atitudes, novas ações. Então, Saturno é esse tipo de pressão e estresse, né? Talvez até acordando medos, né? Instigando medos na pessoa, para que essa pessoa responda com a vontade de viver, com a vontade de ser, com a vontade de criar, né? Então Saturno em Áries vai lapidar essa vontade, vai lapidar essa coragem e essa independência de Áries. Então o fogo de Áries, né? Áries é puro fogo, é fogo cardinal. O fogo de Áries, essa vontade, essa independência, né? Para quem tem esse signo forte no mapa, esse fazer o que quer do ariano, né? Deverão ser direcionados de forma mais responsável, mais zelosa, prudente na vida. Então Saturno em Áries quer que Áries, né, quer que o seu planeta em Áries, você do signo de Áries, tenha zelo por seus compromissos e que leve as suas iniciativas até o fim, que assuma a responsabilidade por suas ações, que assuma as consequências. E é muito importante a gente dizer que Saturno vai entrar em Áries já fazendo uma conjunção com Netuno, que entrou em Áries no fim de março. E essa conjunção ela vai estar atuante
nesse primeiro período de Saturno em Áries, de 2025 a 2026. Então, com a presença de Netuno junto com Saturno no trânsito, nós estamos falando de compromissos e responsabilidades que são espirituais, que são da alma. Netuno é conhecido como o coração da alma na astrologia esotérica. Então, esse compromisso é com o coração. E o que é o coração? O que é a alma dentro de cada um de nós? Ela é uma energia amorosa. Então, a gente precisa ter o compromisso de estar em sintonia com essa energia amorosa, de fazer o bem, de ter compaixão e empatia pelos outros, por todos os seres vivos. Então, qual é a vontade desse coração? Todos nós temos Netuno no nosso mapa. Então, esse trânsito ele vai estar trabalhando com essa energia profunda, espiritual, transcendente, que transcende a nossa vida temporária, o nosso ego temporário. Então, o seu ego, a sua vontade, né, estão de acordo com essa vontade do coração, da alma? Esse eu temporário que você é nessa vida está de acordo com a essência, com o coração de quem você é, né? Que carrega um sentimento de amor e empatia, que carrega naturalmente um sentimento de inclusão dos outros e não de separação. Então, Netuno em Áries vai estar mexendo com várias questões de Áries, porque Netuno em Áries, né, é uma posição um pouco difícil. Eu fiz um vídeo sobre Netuno em Áries, que eu vou deixar aqui no link para vocês poderem acessar, se quiserem assistir, em que eu falo mais sobre Netuno no signo de Áries. Tá? Então aqui, com Netuno em conjunção com Saturno, né? Saturno em conjunção com Netuno, na verdade, no signo de Áries, a gente tem a integração da realidade material, que é Saturno, com a realidade espiritual, que é Netuno. E Netuno representa essa realidade espiritual, aquilo que está além do que os olhos podem ver, aquilo que está além do que é material, além do que é temporário, né? É a alma que conecta tudo. Então Netuno é essa força em nós que nos faz perceber que todos somos um. E o que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Então Netuno nos remete àquilo que a gente precisa vivenciar para poder nos abrir e nos conectar com essa transcendência, com esse coração da alma. Então ele vai possivelmente trazer perdas, dissoluções, encerramentos, né? Com o objetivo de abrir o coração da alma. Isso acontece, infelizmente, acontece muitas vezes pelo caminho da dor, né? Então, e a gente entende daí o que é mais importante do que os olhos podem ver, o que é transcendente a isso, que a gente geralmente não percebe, mas que está lá. Então, Netuno abre a alma para se conectar com tudo que a cerca num nível muito profundo, né? Porque num nível material nós estamos todos separados uns dos outros, mas num nível da alma nós estamos conectados. E Netuno dissolve aquilo que nos separa dos outros, permitindo que a gente encontre aquilo que nos une aos outros, permitindo que a gente sinta a totalidade, a presença do todo que a tudo engloba, né? E você pode chamar isso de Deus, Espírito, Universo. É essa realidade do todo que engloba aquilo que é individual, a alma individual. Então todo esse processo de Netuno que eu estou citando agora, que vai estar junto com Saturno, né? É um processo de dissolução do egoísmo, dissolução daquilo que te separa dos outros e da construção com Saturno, né? A construção da responsabilidade individual na casa de Áries no mapa natal. E não é só a casa de Áries de que estamos falando, né? Também temos que ter em consideração, é importante ter em mente a posição de Saturno e Netuno no seu mapa natal individual, porque esse trânsito vai estar ativando os assuntos das casas em que esses planetas estão no seu mapa.
tá? E se Saturno e Netuno em Áries estiverem fazendo um aspecto com um planeta no seu mapa natal, principalmente conjunção, oposição e quadraturas, os efeitos desse trânsito, eles vão ser sentidos na casa que esse planeta rege. Tá? Então aqui a gente tem que conhecer um pouco mais de astrologia, mas para dar um exemplo, por exemplo, se você tem o Sol em Áries, essa conjunção vai estar também, os efeitos dessa conjunção vão ser sentidos na casa em que você tem o signo de Leão, a casa que inicia com o signo de Leão, porque Leão é regido pelo Sol. Então, é uma análise daí que precisa ter o cuidado, né, com o mapa individual. Então, nesse vídeo eu estou falando de energias mais gerais, mas se você quiser refletir sobre o seu mapa individual, esse é o caminho. Considere a posição de Saturno e Netuno, estude a posição desses planetas no seu mapa natal e também observe como os efeitos desse trânsito vão ser sentidos na casa em que aquele planeta rege, por signo, ok? Então, se você tem planetas em Libra, Câncer e Capricórnio, você também vai estar vivenciando esse período de forma intensa, né? Esse período de amadurecimento com Saturno em Áries. Mas você vai sentir esse processo de forma diferente. Então, começando por Libra, né? Saturno em Áries vai querer que você desenvolva as características do signo de Áries, na casa de Áries, no seu mapa natal. E aquele planeta que você tem em Libra, ele vai ser polido, lapidado, podado talvez, né? Resultando no amadurecimento desse planeta em Libra, na verdade. Então, como Libra faz uma oposição, né, com Áries, 180 graus, é uma pressão externa, tende a aparecer na forma de conflitos com outras pessoas, ou talvez situações que envolvam outras pessoas, né? E no caso de Câncer e Capricórnio, o processo é um pouquinho diferente. A mesma coisa vai estar acontecendo, é um processo de amadurecimento daqueles planetas que você tem em Câncer ou em Capricórnio. Porém, por ser quadratura, né, um ângulo de 90 graus, essa pressão ela é mais interna, é um processo mais interno, é você com você mesmo, ok? Bom, e na casa de Áries no mapa, tanto para quem tem planetas em Áries ou não, essa casa ela vai passar por um processo de desenvolvimento em 3 etapas, digamos assim, que são os 3 decanatos do signo de Áries. Os 3, né, são 30 graus cada signo, então cada 10 graus marca um decanato. Então, podemos falar em 3 etapas de desenvolvimento, né, nesse ciclo de Saturno em Áries que vai até 2028. É um ciclo de maturação, né, nessa casa. Então, nessa casa, há um processo de amadurecimento acontecendo nesse período e que vai envolver disciplina, vai envolver responsabilidade, vai envolver esforço, um certo pragmatismo. Essa casa vai exigir que você tenha mais consciência dos desafios, das limitações, que você seja mais realista, né, para encontrar soluções reais para as questões dessa casa, né? Porque Netuno em Áries também pode estar dificultando, né, que a gente seja realista, porque, né, quando a gente lida com energias tão espirituais assim, é muito fácil a gente tirar os pés do chão, né, e a gente vai precisar manter os pés no chão. Saturno vai nos ajudar a fazer isso. Então, Saturno em Áries vai nos ajudar a administrar algo nessa casa com sabedoria, com visão de longo prazo. E o objetivo é que a gente construa uma estrutura mais eficiente nessa casa em que a gente tem o signo de Áries no nosso mapa. Durante esse trânsito, Saturno vai passar por uma retrogradação, né? Então ele vai voltar para o signo de Peixes, e esse é um período, uma boa parte do ano, né? Lá em setembro,
já vai voltar para Peixes, vai ficar em Peixes até fevereiro do ano que vem. Então esse vai ser um período de resgates, né, em que a gente vai voltar a algumas questões do ciclo anterior antes de continuar a desenvolver o novo ciclo, a nova fase, né, nessa casa de Áries. Então vai ser um período de resgates e depois Saturno vai entrar em Áries em definitivo, né, seguindo adiante, não mais retornando para Peixes a partir de fevereiro do ano que vem, quando ele vai entrar em Áries de novo e já fazer a conjunção. E aí vai ser a conjunção exata com Netuno em fevereiro do ano que vem. Tá? Então, assim, esse período, ele é eu quero dar só uma prévia, porque é muito assunto para um vídeo só, mas eu quero dar uma prévia do quão importante, né, do quão grande vai ser o escopo de atuação desse trânsito de Saturno em Áries, porque não apenas a gente vai ter a conjunção de Saturno com o Netuno, mas a gente vai ver também em 2025, a partir do final de junho, a gente vai ver Saturno e Netuno, né, em conjunção, fazendo um aspecto com Plutão, outro planeta distante. E daí, depois de julho, meados de julho, a gente vai ver Saturno e Netuno fazendo um aspecto com Urano, outro planeta distante, né? Então, o segundo semestre de 2025 é um período de aceleração do novo ciclo, porque a influência de Plutão e Urano vão fazer isso. A gente vai ver mudanças e transformações acontecendo. E a partir de fevereiro de 2026, nós vamos ver transformações profundas e definitivas com a conjunção de Saturno e Netuno, em Áries em definitivo, sem retornar para Peixes, e também Saturno novamente conversando com Plutão. Então esse é um período muito importante para trabalhar a casa de Áries no mapa natal. Lembrando, principalmente se você tem planetas ou pontos em Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha, comenta, que ajuda o canal a crescer, esse vídeo chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo!